Olá, olá pessoal, boa tarde, um prazer imenso estar aqui nessa primeira Bienal virtual. Quero agradecer o convite de toda a equipe da Bienal, quero agradecer também o convite da minha editora, da Alfabeto, de toda a sua equipe, para estar aqui com vocês nesse dia, falando um pouquinho sobre o Wicca, né? Muitas pessoas estão sempre querendo saber o que é a Wicca, esse tema tem crescido muito interesse a respeito desse tema no Brasil, e ter um espaço como esse, e a Bienal ter aberto suas portas para a gente falar um pouquinho sobre a Wicca, é algo maravilhoso, não é? Então, sejam todos bem-vindos à nossa sala aqui, podem enviar suas perguntas ao longo dessa conversa que nós vamos ter, porque nós vamos fazer um giro aí através do tempo, né? Um mergulho na história, para entendermos um pouquinho sobre essa filosofia e sobre essa espiritualidade que vem crescendo no Brasil, e hoje, atualmente, a Wicca ela é considerada a forma de espiritualidade, de religião que mais cresce nos Estados Unidos, né? Quando a gente fala que o Wicca é uma religião, todo mundo tem assim, né, um certo sentimento de estranhamento, porque é uma espiritualidade extremamente aberta, né? Mas nos Estados Unidos ela é reconhecida como religião. A gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso aí mais para frente. Mas para você que está entrando aqui agora e que não conhece o Wicca, nunca ouviu falar em Wicca, é a primeira vez, né, que você caiu aqui de paraquedas, vamos desde o comecinho para você entender sobre o que a gente vai falar aqui no decorrer dessa palestra. O Wicca é um nome alternativo que se dá às práticas da bruxaria moderna. A palavra Wicca é o nome pelo qual essa espiritualidade, essa expressão espiritual, ela renasceu na Inglaterra na década de 50. Até 1951, existia uma lei na Inglaterra contra as práticas da bruxaria, e essa lei acabou caindo, né? E aí um grupo de praticantes da espiritualidade que a praticava, de certa forma, na clandestinidade, não é? Ocultos, nas sombras, porque não podiam se revelar, decidiram, então, sair do armário das vassouras para falar que, na realidade, bruxaria era a antiga religião dos povos da Europa e que ela não tinha morrido, mesmo com as perseguições, mesmo com a Inquisição, né? Essa espiritualidade tinha se mantido viva no seio de pequenos grupos e também sendo praticadas em famílias. Então, que todos aqueles relatos que existiam da Inquisição eram deturpações das antigas práticas dessa religião primitiva e ancestral da Europa. Uma religião pagã, centrada na natureza, centrada nas forças da natureza, compreendendo a natureza como a expressão do divino. Uma peculiaridade da Wicca é que, para nós, né, a figura criadora de todas as coisas do mundo, ela é uma figura feminina, não é uma figura masculina. Então, eu até brinco com as pessoas e eu falo que, para nós, Deus é mulher, Deus não é homem, né? E isso também causa um sentimento de estranhamento em algumas pessoas, porque a maior parte das pessoas estão habituadas em pensar e compreender o divino criador como sendo uma figura masculina. E, nesse sentido, a Wicca ela vem com uma proposta completamente diferente. Para a gente entender como que isso faz parte das práticas da filosofia da Wicca, a gente tem que voltar até os ancestrais da nossa humanidade. A gente sabe hoje, através de caracteres rupestres nas paredes das cavernas, estatuetas que foram encontradas, né, do Neolítico, do Paleolítico, estatuetas com 40, 50, até 60 mil anos, que as primeiras noções das pessoas sobre o divino eram noções femininas, eram noções no sentido de que o universo e a humanidade tinham sido criados por uma entidade, por uma força feminina que convencionou-se se chamar de deusa, a deusa mãe. Por quê? Porque para essas pessoas do passado era muito mais lógico acreditar que o mundo tinha sido concebido por uma grande energia feminina, uma vez que só as mulheres têm o dom de dar à luz, não é? Do que por uma energia masculina. Na realidade, naquela época, as pessoas ainda estavam em processo de desenvolvimento de uma série de coisas, né? Da sua cultura, também da sua espiritualidade, e obviamente não tinha ciência como nós temos hoje em dia. Então você imagina, né? O ato sexual ele não é diretamente ligado ao sentido da gravidez. Hoje sim, com toda a modernidade, a ciência que a gente tem, mas para os homens do passado não era dessa maneira. Se você hoje, né,
faz amor com a sua esposa, com seu esposo, e de repente, né, essa mulher ela engravida, essas manifestações no corpo dela, da gravidez, só vão aparecer depois de um determinado tempo, né? 3, 4, 5 meses. Então, eles faziam uma ligação direta entre o ato de fazer amor e a gravidez. Os humanos acreditavam que as mulheres eram seres mágicos e que engravidavam deitadas sob a luz da lua, e que naquele momento elas eram magnetizadas pela força daquela lua, e com o passar do tempo a sua barriga, inclusive, fazia o mesmo formato da lua. Então você imagina como era mágico para aquelas pessoas, né, pensarem que as mulheres elas engravidavam magicamente. E as mulheres sempre foram consideradas seres sagrados, seres divinos, porque se a gente também voltar no passado, naquela época, se um homem saísse para caçar, se um homem fosse, né, para o meio da mata para poder caçar e trazer o alimento da sua tribo e eventualmente fosse ferido pelo animal ou por uma flecha ou tivesse algum acidente, com certeza ele voltaria para a tribo e sangraria até morrer, né? Eles não tinham antibióticos, não tinham remédios, não tinham esses conhecimentos todos que nós temos hoje que a ciência acabou nos proporcionando. No entanto, as mulheres elas sangravam todos os meses e continuavam belas, fortes, né? E cada vez mais bonitas, né? E aí o homem começava a pensar, falava, nossa, tem algo de estranho nessas mulheres, né? Por que o homem vai para a mata, caça, se ele tem um acidente ele sangra, mas a mulher sangra todos os meses e ela não morre, né? Porque o sangue estava diretamente ligado ao sentido da vida, né? Sangrar, as pessoas, se não forem devidamente cuidadas, sangram até morrer. E aí acontecia um fato muito estranho, não é? Quando essa mulher ela começava a parar de sangrar, sua barriga crescia. Então, eles acreditavam que as mulheres também tinham o poder mágico de reter o seu sangue e transformar esse sangue numa nova vida. E aí, muito provavelmente, essas mulheres elas iam para o interior de uma caverna quando estavam para dar à luz, porque a gente sabe que os partos eles eram ritualizados, eram momentos que só as mulheres participavam, né? A gente tem registros disso. E aí, então, depois de algum tempo, aquela mulher saía com um serzinho em miniatura, né? E não tinha mais a sua barriga no formato da lua. Então você imagina para aquelas pessoas, né, há milhares de anos atrás, o quanto isso não deveria ser mágico, não é? E é dessas primeiras formas de espiritualidade que a Wicca ela tira a sua inspiração para suas práticas e para os seus rituais, não é? Ela não é exatamente a mesma religião dos povos antigos, ela é uma releitura dessas religiões e por isso hoje nós chamamos a Wicca de bruxaria moderna, não é? E, como bruxaria moderna, ela mantém as mesmas noções, ela mantém as mesmas inspirações dessas pessoas que moldaram o seu universo, a sua maneira de compreender o mundo e de entender o sagrado e o divino. Então, a primeira das coisas é que essa divindade criadora, ela é uma divindade feminina, né? E não uma divindade masculina. Isso já é um grande diferencial. E o maior diferencial da Wicca em relação às outras espiritualidades também é que, para nós, né, esse divino ele não é transcendente, ao contrário das outras formas de espiritualidade. Ele é um divino imanente, presente no todo. Quando as pessoas me perguntam, mas quem é essa deusa? Essa deusa tem nome? Eu falo, não, ela é simplesmente a deusa. Deus tem nome? Não, Deus é Deus, né? A deusa é a deusa. Mas a única coisa que diferencia a deusa do Deus judaico-cristão é que o Deus judaico-cristão ele é visto como um ser transcendente à parte da humanidade, não é? Ele teria criado a humanidade e está distante da humanidade. O ser humano ele tem que estar sempre se religando através dos mandamentos que essa divindade deixou como forma dessa religação acontecer, né? E na Wicca isso é um pouco diferente, porque para nós, como a deusa ela está presente no todo, o ser humano ele observa a vida e a presença dessa divindade na natureza ao seu redor.
E a gente tem um adágio que nós dizemos, né? Como acima é abaixo, como dentro é fora. Nós somos uma expressão dessa força, uma expressão dessa divindade. Para a gente entendê-la, num sentido macro, né? A gente se entende, a gente se observa, a gente volta o nosso olhar para a gente mesmo. Então, se eu observar, né, na natureza e em mim, eu vou encontrar paralelos, não é? Se eu corto o meu cabelo, ele cresce, não é? Na natureza, eu encontro o quê? A grama, a vegetação, as plantas que eu vou lá, eu podo, eu corto e elas voltam a crescer. E aí, pensando num sentido macro, a gente entende que se isso acontece com o meu cabelo, isso acontece com a própria natureza, essa natureza que é muito maior do que eu, que está, né, exterior a mim, ela é a manifestação dessa divindade. Então, a grama, né, as plantas, o verde da natureza, é como se fossem os cabelos da deusa, não é? A gente, se nós observarmos em nós, dos nossos olhos sai água salgada, da nossa boca sai água doce, a gente também encontra esse paralelo na natureza, não é? A gente tem os mares que têm água salgada e a gente tem os rios, os lagos, as fontes que têm água doce. Então a gente diz que os oceanos e os mares eles são os olhos da deusa, os lagos, os rios, as fontes são a boca da deusa, né? Na natureza, o que mais dura e sobrevive são as pedras. Se a gente observar, quando nós morremos, a nossa carne é consumida, os nossos ossos, eles se parecem, ficam semelhantes às pedras, não é? Então a gente diz que as pedras, as rochas da natureza são os ossos da deusa. E aí a gente faz uma alusão poética, onde a gente diz que as estrelas dos céus são o colar de diamante dessa deusa, cuja pérola é a lua e o corpo dela envolve todo o universo. Então, essa deusa que nós acreditamos, que nós falamos, não é? Ela é a própria natureza manifestada, ela é a própria força da natureza. E nós vivemos nela, não é? É porque ela está viva que nós também podemos viver, não é? Nós respiramos o ar que ela respira, bebemos a água que ela nos fornece. Então essa divindade, ela é presente, nós podemos, como eu sempre digo, quase tocar e senti-la, né? E isso é um pouco diferente da maneira da gente compreender o divino para as outras espiritualidades que veem o divino como algo transcendente ou que estão sempre procurando o sentido da vida naquilo que acontece depois da vida, né, da morte. Na Wicca isso é um pouco diferente, porque, ao contrário das outras espiritualidades que acreditam que a nossa morada eterna é aquela que a gente vai quando nós partirmos daqui, para a Wicca, o nosso lar eterno é a Terra, essa é a nossa casa. Quando a gente morre, a gente só faz uma transição para o outro mundo para restaurar as energias do nosso espírito e voltar para a nossa casa, que é a Terra, né? E exatamente por causa disso, a Wicca ela é uma espiritualidade que respeita muito a natureza, né? Os primeiros ambientalistas da humanidade eram praticantes da religião Wicca. Hoje a gente tem um grande número de pessoas que praticam Wicca e que são extremamente preocupadas com a natureza, estão envolvidos, né, em ONGs, em causas ambientais, são pessoas que procuram, através dos seus atos, suas atitudes, terem uma vida mais harmônica, mais equilibrada, com os próprios fluxos da natureza, respeitando a natureza como algo sagrado, algo divino. Então você vai ter um número de vegetarianos, você vai ter um número de veganos muito grande, um número de militantes ambientalistas, né, ambientais, muito grande dentro da Wicca, e por causa disso ela é uma espiritualidade que chama tanto a juventude, não é? Porque são pessoas que estão mais conectadas com essas causas hoje da natureza. Então, hoje o maior número de praticantes da Wicca são pessoas da faixa de 16 aos 34 anos de idade. Então, são pessoas muito jovens, né? Porque encontram na Wicca um eco dos seus próprios pensamentos, da sua própria forma de ver o mundo, de compreender a vida, né? Uma religião e uma espiritualidade que dá suporte para essas transformações que eles desejam ver acontecendo no mundo, não é? E isso também se desdobra nas nossas práticas, nos nossos rituais, não é? Todos os nossos rituais, eles levam em consideração
as mudanças da natureza. Então, o que nós celebramos, né? Quais são os nossos rituais? Quais são os momentos que nós nos reunimos? É quando a natureza, ela demonstra as suas mudanças, porque essas mudanças na natureza refletem mudanças em cada um de nós, porque nós somos parte dessa natureza. Nós somos tão natureza quanto o passarinho que canta na nossa janela toda semana, não é? E se o passarinho ele altera o seu ritmo de vida em função da natureza, no inverno ele está mais recluso, ele canta menos, no verão ele sai, voa, não é? Pousa nas árvores, nas flores, o mesmo também acontece com a gente. Então, esses rituais da Wicca, que levam em consideração as forças da natureza, eles são importantíssimos para a gente se religar à natureza e o homem se entender novamente como parte integrante dessa natureza, não é? Isso é extremamente importante para a gente, porque se nós olharmos, os nossos ancestrais celebravam as colheitas, celebravam as estações, dançavam quando tinha chuva, porque sabiam que a chuva era importante para o crescimento das plantas, para que eles tivessem uma colheita farta, não é? Dançavam ao redor das fogueiras, e ao passo que o homem ele foi avançando na história da humanidade, foi se modernizando, chegando até o que hoje nós somos, a gente perdeu essa conexão com a natureza. A gente não faz mais isso que os nossos ancestrais fazem, não é? Tem pessoas que passam o mês inteiro e não olham para a lua no céu, porque estão dentro das suas casas, saem das suas casas, vão direto para os seus carros, saem dos carros, vão para um estacionamento que está num prédio, que pega o elevador, não vem a lua, não é? E isso nos desconecta da natureza. E essa desconexão com a natureza, de acordo com a nossa forma de ver, de pensar, de entender o mundo, ela causa desconexões e desequilíbrios dentro de cada um de nós, não é? Então é por isso que a gente acredita que hoje, né, o homem ele está tão desconectado de si. Acreditamos que essas doenças modernas, que são várias, é, são doenças que são provocadas por causa dessa desconexão com a natureza, não é? Os nossos ancestrais não tinham síndrome do pânico, não tinham depressão, não tinham um monte de doenças que nós chamamos de doenças modernas e que nós temos que lidar e, enfim, superá-las, não é? Por que isso não existia com os nossos ancestrais? Porque eles viviam em conexão com essa natureza, não é? Eles se entendiam como parte integrante dessa natureza. Então, a Wicca ela traz essa proposta de fazer com que o homem novamente se religue a essa natureza, e isso acontece através dos nossos rituais, não é? E esses rituais levam em consideração as mudanças da lua, nós celebramos todas as luas cheias, levam em consideração a mudança das estações do ano. Nós temos 8 feriados sagrados que celebram as 4 estações. A gente tem 8 feriados, né? Nós temos 4 estações, e representa que nós temos um ritual de boas-vindas e um ritual de despedidas àquela estação. Não é? E esses rituais, essas práticas, essas cerimônias são a maneira que a gente tem de se conectar com essa natureza, né? É a maneira que a gente usa para entrar em harmonia com toda a vida. Muitas pessoas falam, nossa, é tudo muito lindo que você está falando, tudo muito diferente do que eu ouvi falar sobre bruxaria, não é? Porque na maior parte das vezes as pessoas associam a bruxaria a algo negativo, a algo obscuro, a algo ligado ao mal, não é? As bruxas elas são retratadas até hoje nos filmes como mulheres más, como mulheres feias, com verruga no nariz, né? Maléficas, malignas. E isso, na realidade, a gente deve a uma propaganda enganosa que foi feita para denegrir a imagem dessa antiga espiritualidade e dessas antigas práticas que, obviamente, não são exatamente as mesmas que nós fazemos hoje, porque houve um tempo, né, de desconexão entre essas práticas, porque o número de praticantes diminuiu muito, e não é a mesma religião, que hoje a gente faz uma releitura dessas antigas religiões, mas a gente se inspira nessas pessoas que foram perseguidas por praticarem uma espiritualidade conectada com a natureza, centrada nas forças da natureza, celebrando deuses que são deuses pagãos, não é? E quando a Igreja Católica ela chega na Europa e ela encontra essa espiritualidade campesina, essa espiritualidade pagã, ela começa a perseguir essas práticas, não é? E aí
ela demoniza todas as coisas que são relacionadas com a bruxaria, não é? A gente vê ecos disso até hoje na nossa sociedade. As mulheres até hoje elas são estigmatizadas, né? São colocadas pela sociedade como uma figura inferior ao homem. A gente vê que ainda hoje mulheres ganham menos do que os homens para fazer as mesmas coisas, para terem as mesmas funções profissionais, não é? Se a gente olhar no passado, isso é um eco de como essa perseguição foi bem sucedida a ponto de até hoje, na nossa sociedade moderna e tão evoluída, a gente ainda ter que lidar com esses problemas. Por quê? Porque quando a Igreja Católica chegou na Europa, as grandes sacerdotisas eram as mulheres. Como essa espiritualidade ela é centrada na figura do divino feminino, obviamente as mulheres elas tinham uma importância maior dentro das práticas, dos rituais, das cerimônias do que os homens. Então elas precisavam ser banidas. Qual a maneira de você fazer isso? É você, né, estigmatizando a figura da mulher. A gente também tem um grande problema naquela época, é, algum tempo depois, quando a Inquisição ela começou a se estabelecer, que a classe médica também estava se estabelecendo. E quais eram, né, as grandes rivais dessa classe médica que estava se estabelecendo? Eram as curandeiras, eram as parteiras, né, que eram geralmente mulheres mais velhas, e que também precisavam ser banidas porque estava atrapalhando ali o negócio dos médicos. E a Inquisição acabou se tornando também um elemento mais político do que religioso e, acima de tudo, né, um movimento de perseguição a pessoas que incomodavam a sociedade. E geralmente essas mulheres eram quem? Eram as mulheres mais velhas, que eram grandes líderes comunitárias e que, com as suas visões de mundo, incomodavam a uma classe que estava tentando se estabelecer, que era uma nova religião que estava chegando, que era a religião católica, não é? E essas mulheres tinham sido geralmente deixadas em uma situação econômica favorável pelos seus maridos, com terras, com posses, com gados, não dependiam de ninguém, não é? Então precisavam ser banidas. E aí cria-se essa perseguição, que se torna uma coisa maravilhosa na época, porque se eu eventualmente denunciasse a minha vizinha de bruxaria, né, por ser bruxa, automaticamente os bens dela eram confiscados. E se ela fosse condenada, a um dos métodos de execução da época, metade dos bens ia para a pessoa que fez a denúncia e a outra metade ficava para a igreja. Então era uma maravilha, né? Todo mundo denunciava todo mundo. E então, assim, um fato de que foi uma perseguição a pessoas que incomodavam, que um dos métodos para você conferir, né, por exemplo, se uma pessoa era praticante de bruxaria ou não, era você amarrar essa pessoa em uma pedra bem pesada e jogar essa pessoa na água. Se a pessoa afundasse a pedra, ela era inocente. Então, vamos rezar para que a alma dela alcance a iluminação e chegue ao reino dos céus. Se ela, porventura, fosse um pouco mais esperta e conseguisse se desvencilhar da pedra, aquela pessoa era uma bruxa, ela tinha pacto com o demônio, com Satanás, e ela então ia para um dos métodos de execução da época, né? Ou a fogueira, ou o enforcamento, enfim, ou os métodos bárbaros de tortura que existiam é, naquela época. Então, assim, fica claro, né, que era um movimento de perseguição a, a, a pessoas que precisavam ser banidas porque atrapalhavam os interesses de alguém, não é? E todo esse estigma negativo que ainda existe em relação às práticas da Wicca, eles vêm dessa época, não é? Mas ao contrário do que todo mundo pensa, a Wicca é uma espiritualidade muito benigna, centrada nas energias do bem, centrada na conexão com a natureza, na preservação da natureza, né? Infelizmente, as suas práticas, a figura, né, o arquétipo da bruxa foi completamente denegrido, até mesmo o deus das bruxas, porque apesar da nossa religião ser uma religião centrada no sagrado feminino, existe uma contraparte da criação que é masculina, né? Que é um deus que representa os aspectos masculinos da divindade, porque a Wicca procura equilibrar todas as coisas, então ela é uma religião duoteísta, ela reconhece feminino e masculino que criam toda a vida. Esse masculino ele é considerado
o filho e consorte dessa grande mãe, dessa deusa ao mesmo tempo, não é? Mas esse deus das bruxas, todo o arquétipo dessa divindade, toda a iconografia dessa divindade acabou se tornando na figura do próprio diabo. Não é? Por quê? Porque o deus das bruxas é um deus com chifres na sua cabeça. Ele é um deus com chifres na sua cabeça porque ele é o regente dos animais, ele é o protetor dos animais, ele é o deus da fauna, ele é o deus da flora, ele é aquele que vive na floresta, ele é o deus que os homens reverenciavam quando iam caçar para voltar com uma caça farta e poder alimentar toda a sua tribo, não é? E um dos rituais que se fazia naquela época era trazer o animal abatido, tirar os chifres daquele animal e colocar os chifres sobre a cabeça daquele caçador, e aquele caçador fazia uma dança reverenciando aquele animal e agradecendo aquele animal por ele ceder a vida dele para poder alimentar a vida da sua tribo, não é? E são desses rituais que se criou o imaginário, né, a iconografia desse Deus que era o grande protetor desses caçadores, o grande protetor, consequentemente, também dos animais, não é? E esse Deus, ele era um Deus da luz, porque para você caçar, você precisa da luz do sol, não é? Então ele era um Deus do sol, ele era um Deus ligado à força solar, enquanto a deusa estava ligada à energia lunar. E aí a Igreja Católica pega essa iconografia e transforma na iconografia do diabo, do demônio. Né? Se a gente olhar na Bíblia, a gente não vai ler em nenhum momento que o diabo e o demônio ele tem chifres na cabeça. Mas por que é essa ideia que as pessoas têm quando se fala desse ser? Né? Porque o Deus das bruxas tinha essa iconografia e mais uma imagem que precisava ser pervertida, né? Que precisava ser estigmatizada, que precisava ser, de certa forma, transformada na figura do mal. Né? E a gente tem até hoje no imaginário das pessoas que as bruxas são maléficas, que são malignas, que a bruxaria é algo ligado ao mal, não é? Mas se a gente for olhar na essência da nossa religião, não tem nada a ver com isso. E a gente tem dois grandes princípios que regem as nossas práticas, que a gente chama de o dogma da arte, que é faça o que quiser sem a ninguém prejudicar, né? Você pode fazer o que você quiser da sua vida sem prejudicar nada e nem a ninguém. Esse nada e nem a ninguém inclui nós mesmos, as outras pessoas e toda a natureza. E a gente acredita, a gente tem um outro princípio espiritual que a gente chama de lei tríplice, que é tudo aquilo que a gente faz para o bem ou para o mal, retorna para a nossa vida triplicada nessa encarnação. Então, a gente tem uma grande responsabilidade de como a gente usa a nossa espiritualidade, né? Acerca dos nossos rituais. A Wicca ela é uma religião que trabalha com magia. Magia ela é entendida como a arte de alterar os fatos de acordo com a nossa vontade, mas tudo isso é feito respeitando o livre-arbítrio das outras pessoas, respeitando a individualidade das outras pessoas e levando esses dois princípios em consideração. Não é? Faça o que quiser sem a ninguém prejudicar e tudo aquilo que eu fizer para a minha vida, né, que eu fizer na minha vida, retornará para ela nessa encarnação, triplicadamente. Por que é triplicadamente? Né? Claro que isso não é literal, mas é porque todas as coisas que nós fazemos influenciam a nossa vida, a vida das pessoas ao nosso redor, não é? A vida da humanidade e, consequentemente, em uma escala muito maior, interfere e tem efeitos na própria relação nossa com a natureza. Então, isso se desdobra triplicadamente, né? De certa forma, influencia a minha vida, influencia a vida do outro e da natureza e da humanidade de uma forma muito maior. Então, por isso que a gente fala que ela é uma força que retorna triplicadamente. Né? E isso não pode ser levado de uma forma literal, mas está baseado na lei das causas e efeitos. Né? Tudo aquilo que eu faço, retorna. Tudo aquilo que vai, volta. Se eu plantar pimenta, eu não vou querer colher morango. Não vou colher morango. Eu vou colher pimenta. E numa quantidade maior, né? Uma sementinha de pimenta dá uma pimenteira. Então a natureza nos dá sabedoria para entender o que os nossos atos, que as sementes que a gente planta no mundo, na vida, de certa forma, o que a gente vai colher desses atos, dessas atitudes, observando.
a própria natureza e como a natureza age. Se nós somos natureza, a nossa vida também segue esse mesmo padrão de causa e efeito. Tá? Então, as pessoas precisam parar de ligar a bruxaria algo do mal. De uns tempos para cá, a gente tem um movimento no Brasil, já desde 1996, muito forte, de esclarecimento, onde cresceu, né, a literatura, os livros. Hoje a gente tem aí, nas estantes das livrarias, uma quantidade de livros imensa falando sobre essas práticas. Então, de certa forma, o preconceito ele já conseguiu ser combatido, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Eu falo que 2000 anos de propaganda enganosa não é apagado em 70 anos, que é o que a gente tem de um movimento de Wicca vivo no mundo. E no Brasil, muito menos, né? Acabamos de celebrar 20 anos de um movimento de espiritualidade, de esclarecimento, então tem muito ainda o que ser feito. Mas, graças aos deuses, a gente tem uma literatura vasta que pode ajudar as pessoas a iluminarem as suas mentes, esclarecerem as dúvidas sobre todos os aspectos e perceberem que essa espiritualidade ela é uma espiritualidade muito positiva e que não se considera a única religião correta e verdadeira, né? E que se vê como irmã de todas as espiritualidades e religiões do mundo. Ela só é mais uma religião, porque para a gente religião é que nem roupa, a gente usa aquela que nos serve melhor, e nem sempre fica bem em mim, fica bem no outro, nem sempre fica bem no outro, fica bem em mim. Cada um usa a roupa que se sente melhor para se expressar no mundo, não é? E assim é com as espiritualidades e as religiões que nós incorporamos na nossa vida. A Wicca ela não clama ser a única forma de religião no mundo e se vê irmanada a todas as outras formas de espiritualidade e tem uma religião que tem algo, né, que quer dizer algo para as pessoas. Como eu estava falando no início do vídeo, hoje nos Estados Unidos a Wicca ela é a religião que mais cresce nos Estados Unidos. A gente sabe que o muçulmanismo é a religião que mais cresce no mundo, mas nos Estados Unidos a religião que mais cresce não é o muçulmanismo, é a Wicca. Não é incrível? E as pessoas conseguiram vários feitos nos Estados Unidos. Hoje, sacerdotes da religião Wicca têm direito à capelania no exército. O casamento oficiado por sacerdotes da Wicca tem validade legal. Não é? A Wicca está presente no Parlamento Mundial das Religiões. Eu tive a oportunidade, inclusive, de, há 5 anos, ir ao parlamento representando a Wicca do Brasil e ter contato com praticantes da Wicca de diversas partes do mundo. E nos Estados Unidos a gente diz que é a Meca, porque eles tiveram um avanço imenso em relação aos seus direitos e de esclarecer o que é a Wicca, não é? Mas o Brasil também está na frente desse processo, um número imenso de pessoas. Eu acredito que depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país onde nós temos um maior número de praticantes de Wicca. Há um tempo atrás a gente fez uma pesquisa semi-formal, né, junto às redes sociais e aos números de praticantes da Wicca que estão nas redes sociais, que são do Brasil, e a gente chegou a um percentual de aproximadamente 1% da população brasileira ligada à Wicca. É muita gente, né? É mais gente do que muitas religiões que são consideradas mais oficiais do que a Wicca, que tem mais visibilidade na sociedade, né? Mas isso acontece porque também a Wicca ela é uma religião mais reclusa, a gente admite uma prática solitária, ao contrário das outras religiões. Você não precisa necessariamente estar em comunidade para ser praticante dessa religião. Você, na sua casa, no seu lar, pode devotar o seu coração, a sua vida aos deuses antigos. Então, isso faz com que, inclusive, os números, né, sejam um pouco desencontrados e também essa natureza reclusa não nos dá tanta visibilidade assim, não é? Nós temos um número imenso de praticantes que hoje estão aí tentando romper essas barreiras, tentando tirar esses preconceitos. Eu vi aqui que alguém me perguntou quais são os instrumentos da Wicca. Eu tenho que achar aqui o nome da pessoa agora, porque já está lá para cima, né, a pergunta. Eu estou com o celular aqui para ficar mais fácil para poder responder. Vocês podem mandar as dúvidas de vocês, tá? Que eu respondo aqui.
Em relação aos instrumentos, né, vou responder para a pessoa que me perguntou, existem alguns instrumentos que são considerados sagrados, como todas as religiões têm. A Wicca também tem os seus instrumentos, né, as suas ferramentas sagradas e mágicas que nós usamos para os nossos rituais. Esses instrumentos, eles representam as 4 forças da natureza, os 4 elementos da natureza. Então, a gente vai ter um pentáculo, que representa o elemento terra, que é um disco com uma estrela maior, né, do que esse que eu estou aqui, que esse pentagrama que eu estou aqui, que a gente coloca na mesa, que representaria o elemento terra. Ele é praticamente como se fosse uma representação simbólica das pedras, que eram umas circunferências meio côncavas, que os homens, foram as primeiras formas de enxadas do mundo. Os homens cavucavam a terra com essas pedras para poderem plantar sementes. Então, isso no nosso altar representa, claro, hoje é um instrumento simbólico, né, mas nos remete a esse passado longínquo, esse passado simbólico, essa primeira forma de enxada do mundo com a qual os homens cavavam a terra para plantar suas sementes. A gente tem o atame, que é como se fosse uma adaga com 2 faces, né? Com 2 gumes, que representa o elemento ar, que é dessa maneira porque é tão afiada quanto a nossa mente, pode ferir como a nossa mente faz, né? E que representa os poderes criativos. E é uma miniatura, na realidade, uma miniatura das espadas, né? As espadas, quando você balança uma espada no ar, ela faz o som dos ventos. Então, as pessoas do passado colocavam isso sobre os seus altares para representar essa capacidade que esse elemento, que esse instrumento tinha de produzir o vento, produzir o som do ar. A gente tem o bastão, que é como se fosse a varinha mágica do bruxo, todo mundo que já viu Harry Potter sabe como é, né? E que representa o elemento fogo, por quê? Porque, na realidade, ele é um símbolo das primeiras varetas que os homens faziam ficção e produziam fogo, né, naturalmente. Então, a varinha, o bastão representa esse elemento, o elemento fogo. E o cálice, que representa o elemento água, obviamente, porque contém a água no seu interior. E o quinto instrumento mais importante para a gente é aquele que está mais ligado ao imaginário das pessoas, que é o caldeirão, não é? Todo mundo lembra e vê uma bruxa com caldeirão, fazendo as poções dentro daquele caldeirão, não é? E com aquelas coisas esquisitas, estranhas que se fala ali, com teia de aranha, né? Canela de macaco, que na realidade, gente, obviamente usaram isso como uma forma de denigrir, deturpar, né, na realidade, a figura da bruxa, mas de verdade, essas coisas todas excêntricas que se fala dessas poções são pedras e ervas que levam esses nomes. A gente tem olho de tigre, a gente tem olho de gato, que são pedras, não é? Nós temos pata de vaca, canela de macaco, orelha de elefante. Não tem ervas que levam esses nomes? Eram essas ervas e essas pedras que essas bruxas, essas mulheres de saber, colocavam para fazer as suas poções, não é? Então, essa imagem icônica do caldeirão existe hoje porque era um instrumento sagrado, sim, né, das bruxas, e esse caldeirão ele representa a quinta essência sagrada. Ele é um símbolo do ventre da grande mãe, do qual surge toda a vida, porque a gente acredita que terra, ar, fogo e água, não é? Surgem e se fundem nesse caldeirão. Então, por isso que o caldeirão ele é o símbolo do espírito, não é? Que é a junção desses 4 elementos. Então, é dali, desse caldeirão, que surge e que retorna toda a vida. Por isso que esse caldeirão ele fica sempre no meio do nosso altar, porque é para lá que acaba se convergindo o poder dos 4 elementos, né? Da terra, do ar, do fogo e da água, que se fundem nesse caldeirão sagrado, produzindo o espírito. E a gente encontra um paralelo no nosso próprio corpo disso.
o nosso espírito, essa chama que nos aviva, que dá individualidade para o meu corpo, para a minha mente, ela é um produto desses 4 elementos, da junção desses 4 elementos, não é? Ela só pode fazer morada dentro do meu corpo porque esses 4 elementos que estão em mim estão em plena atividade. Aí você fala, mas como isso? É só a gente observar, não é? A massa do meu corpo, os meus ossos são a terra, a minha respiração, o meu sopro é o ar, a temperatura do meu corpo é o fogo, não é? A gente esquenta, a gente esfria, como acontece com o fogo. E a água do meu corpo, né, a minha saliva, os meus fluidos corporais são a própria água. Então é por causa da junção desses 4 elementos, do mantenimento desses 4 elementos fluindo através do meu corpo, que é possível que dentro dele o espírito faça morar, tá? E é isso que me dá a individualidade, não é? Que faz com que eu seja um ser único em pensamento, único em ações, que confere a mim essa capacidade de me expressar de forma única nesse mundo. Então a gente encontra os paralelos, né? A Júlia ela está falando aqui que não imaginava realmente que era usado o caldeirão, né? E ainda mais que era usado o olho de gato. Mas o olho de gato é a pedra, o olho de gato, não é o olho de gato. E é usado o caldeirão, sim. E tem outro símbolo muito icônico das bruxas que a gente vê sempre nos filmes, que a gente vê sempre nos desenhos, que é a vassoura. A gente também usa uma vassoura, né? A vassoura é um dos símbolos sagrados também da bruxaria, mas a gente não voa com a vassoura, né? Vou ter que decepcionar aí a imaginação de vocês. A vassoura é um outro símbolo sagrado que representa a união de masculino e feminino. O cabo da vassoura representa o masculino, as cerdas da vassoura representam o feminino, né? E a união dos dois representa essa união que gera a vida. E com essa vassoura, as bruxas do passado elas faziam magia simpática ao redor das plantações, né? Como era um símbolo de união de masculino e feminino, que traz fertilidade, que traz vida à terra, elas circulavam essas plantações no passado com as suas vassouras, que representava essa união desses dois poderes, dessas duas polaridades. Então elas pulavam sobre a vassoura nos campos, porque isso é uma forma de magia simpática, de magia imitativa. Elas acreditavam que assim elas estavam ensinando as sementes a altura que elas deveriam ter, até onde elas deveriam chegar. Então, quanto mais alto elas pulassem, mais fartas, mais plenas seriam as plantações. E aí essa história da bruxa que voa na vassoura vem porque as pessoas no passado iam para esses lugares para espionar o que essas mulheres faziam e provavelmente a lenda surge de um processo desse de espionagem, onde a pessoa chega lá, de repente nem acreditava que eram bruxas de verdade que estavam ali, e aí de repente vê aquelas mulheres todas girando com as vassouras e pulando. Essa pessoa provavelmente saiu correndo na mesma hora, porque não esperava encontrar aquilo, e daí ela achou que esse pulo era porque elas estavam chegando voando nas suas vassouras. Tá? Então, a figura da bruxa com a vassoura, não é? Ela vem desse processo. Tá? Mas é um símbolo sagrado, né? E é um símbolo também que a gente usa para limpeza. A vassoura ela não limpa somente o chão da nossa casa, ela limpa também a energia, né? A energia espiritual. Então, uma bruxa sempre tem uma vassoura de ponta cabeça atrás da sua porta de entrada ou sobre a sua porta de entrada, porque essa vassoura ela barra o mal, não deixa o mal entrar. E quando o mal entra, a bruxa ela pega essa vassoura que está abençoada, consagrada, e aí ela varre essa energia para fora. Como é uma varredura energética, as cerdas da vassoura nunca tocam o chão. É sempre o ar que é varrido, não é? O ar que é onde as energias, né, pairam, né? Que é varrido e ela vai varrendo essa energia para fora da sua casa, para fora do seu lar, né? Alguém estava falando aqui que a Wicca é muito seguida, a Wicca é muito seguida, praticada no Brasil, não sofre preconceito no geral, né?
por parte das outras religiões? É como eu falei, a gente tem um número muito grande de pessoas que praticam a Wicca no Brasil, sim. O preconceito foi muito maior. Hoje a gente tem um movimento de 20 anos que fez com que essa religião ganhasse notoriedade e, de certa forma, ajudasse a combater o preconceito, tá? Mas é claro, né, por ser uma religião minoritária, como todas as religiões minoritárias no Brasil, a gente sofre algumas formas de preconceito, sim, né? Sobretudo por causa da desinformação, das pessoas ainda estarem ligadas a essas coisas que são medievais, não é? O ser humano, com toda o conhecimento e com todo o avanço que a gente teve, ainda tem uma forma de pensamento medieval, só a gente vê que está acontecendo com a nossa sociedade, não é verdade? E a gente vai perceber que a gente evoluiu em tecnologia, mas não evoluiu na mente, não é? Então, infelizmente, algumas vezes a gente tem que se deparar com preconceitos e tem que dar uma aula, né, para a pessoa explicando o que que é, e aí ela fala, nossa, tudo faz muito sentido, nunca pensei que era dessa maneira, né? É a primeira coisa que as pessoas elas falam. E porque é muito diferente do que se pensa, não é? E aí a pessoa consegue ir encontrando, fazendo os paralelos, percebendo de onde surgiram todos os preconceitos e todos os estigmas negativos. O Guilherme está perguntando que ele falou que ele gostaria de saber qual a minha opinião sobre a Wicca em relação à saga Crepúsculo e Harry Potter. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu acho que esses filmes eles vêm, né, e essas sagas vêm para elucidar não, porque não elucida, porque tem muita fantasia, mas ajuda a divulgar. A partir dali, as pessoas elas vão procurar por informações reais. Então acaba se tornando uma ponte para as pessoas procurarem por informações verdadeiras e perderem os seus preconceitos. Eu só não entendo por que se fazem tantos filmes com tanta fantasia, desvirtuando tanto as coisas da realidade, quando falar sobre o que as coisas, como as coisas verdadeiramente são, também seria muito interessante, também seria muito belo, seria muito bonito e chamaria a atenção das pessoas da mesma maneira, não é? É uma pena que as pessoas que criam acham que tem que colocar mais fantasia do que na realidade é necessário. Eu espero que um dia apareça um filme que mostre e demonstre a bruxaria e a Wicca da maneira como ela verdadeiramente é, não é? Da maneira como nós verdadeiramente acreditamos que, olha, dá pauta, viu? Dá é, filmes e filmes e livros. Ana Souza está falando assim: estou muito surpresa por tudo que foi exposto com a Gina. Na real, apesar de me interessar muito pelo tema, nunca havia tido contato com a verdade, com todo esse universo que é tão bonito. Parabéns por essas explicações. Muito obrigada. Obrigado eu, Ana. Ó, Ana Luísa, gostaria de saber quais livros você indicaria para eu poder aprimorar os assuntos sobre a religião Wicca. Tem vários, viu, Ana? A gente tem aí diversos livros hoje, inclusive, né, um momento pertinente para isso, que estamos na Bienal do livro, a primeira Bienal virtual, infelizmente não podemos ter a Bienal presencial, mas que maravilha que a gente tem essa tecnologia que permite com que as coisas continuem acontecendo no meio desse momento difícil que nós estamos vivendo. O primeiro livro que eu queria indicar é o meu, que é o Wicca, a Religião da Deusa. Esse livro, gente, foi o primeiro livro escrito por um brasileiro, eu, falando sobre o Wicca no Brasil. Até então, naquela época, há 20 anos, essa edição comemorativa de 20 anos, que saiu em junho desse ano, até então não tínhamos brasileiros escrevendo sobre o Wicca. E o livro Wicca, a Religião da Deusa, ele foi o primeiro livro que abriu espaço, que abriu caminho e trouxe uma Wicca adaptada para as nossas práticas, uma vez que a Wicca é uma religião lá do hemisfério norte, que veio lá da Inglaterra, depois foi lá para os Estados Unidos, então trazia muitos dos elementos ligados àquele universo do hemisfério norte, até as datas, né? Como na Wicca a gente celebra a natureza, a maior parte dos livros estavam relacionados com o que acontecia lá, com as estações de lá. Esse foi o primeiro livro que trouxe, trazendo essas adaptações necessárias. Ele é um livro que dá para vocês olharem aí. Opa, para cá. Está na 54ª edição. Ele é o livro mais vendido de Wicca no Brasil e na América Latina. Acabou de completar 20 anos
Foram mais de 250 mil exemplares vendidos desse livro no Brasil, que representa mais de 1 milhão de pessoas que leram essa obra no Brasil. Que a gente faz uma contagenzinha literária, né? Que para cada livro vendido nós temos 5 leitores, que a gente empresta o livro, vai e volta, né? Passa para os amigos. Então, para cada livro vendido, são 5 leitores no Brasil. É a estimativa que a gente tem. Então, esse livro já foi lido por mais de 1 milhão de brasileiros. Então, obviamente, a obra que eu recomendo, assim como todas as obras da Editora Alfabeto. A Editora Alfabeto tem uma coleção que se chama Ardani, que é uma coleção totalmente ligada aos livros de Wicca, aos livros de paganismo e bruxaria. Então, quando você vê esse selinho Ardani atrás, você sabe que é uma obra recomendada e que traz, e que fala sobre o Wicca e fala sobre bruxaria, e todas elas eu que faço os prefácios das edições brasileiras. A Editora Alfabeto está aqui na Bienal, está com stand, e tem uma promoção, inclusive, para quem quiser adquirir as obras da Editora Alfabeto. Tem um cupom que você escreve lá, Editora Alfabeto na Bienal, e você ganha 15% de desconto na compra de qualquer livro e ainda recebe o frete grátis. Então, tem muitos e muitos e muitos livros da Editora Alfabeto que você pode adquirir. E tem um clássico que eu quero mostrar para vocês da Editora Alfabeto, que é A Bíblia das Bruxas. Ele é um livro maravilhoso para quem está querendo entender um pouquinho mais de bruxaria, escrito pela Janet e pelo Stuart Farrar, tá? Que são 2 bruxos ingleses, e esse livro traz para quem, né, quer começar o Wicca, a Religião da Deusa, que eu mostrei para vocês aqui agora, é um excelente livro para isso, e para quem quer aprofundar mais nas temáticas, né, já adquirir o conhecimento básico, a Bíblia das Bruxas é um livro maravilhoso para quem quiser começar. Todos eles estão lá no stand virtual aqui da Editora Alfabeto, aqui na Bienal. Entrando lá, tem o cupom Editora Alfabeto na Bienal, e você ganha 15% de desconto e ainda tem o frete grátis. Então, vale a pena, porque é uma oportunidade única, é só realmente um presente aqui para a Bienal, que é um evento que a gente ama fazer, eu adoro participar, já lancei vários dos meus livros na Bienal, já participei de um salão de ideias presencial na Bienal, então né, a gente quis fazer esse carinho especial para todos vocês, viu? O Augusto está perguntando para mim, Claudinei, como você analisa a questão dos bruxos conservadores? É possível ser bruxo conservador? É possível ser conservador e bruxo? Jamais! A Wicca é uma religião totalmente conectada com a liberdade, não é? A Wicca é uma religião contracultural, no sentido de que a gente acredita que o que a cultura ela apregoa não é bom, né? O que a cultura atual, moderna, apregoa como a base dos seus valores, das suas éticas, da sua moral, é o que fez com que o mundo chegasse nesse caos que a gente vive. Então, a Wicca ela é uma religião revolucionária, ela é uma religião contracultural nesse sentido, não é? E é uma religião que tenta tornar o mundo em algo melhor. Tanto que eu digo que a maior parte dos praticantes da religião Wicca são pessoas que estão à margem da sociedade, né? A Wicca ela abraça todas as pessoas que não conseguiram ser abraçadas em outros movimentos, em outras religiões. Então você tem um número muito grande de pessoas que são estigmatizadas nas outras religiões e que encontram na Wicca o seu lar, porque ela tem esse discurso e esse diálogo e essa necessidade de tornar o mundo um lugar mais plural. A gente diz que a deusa ela celebra a diversidade, não é? E a diversidade inclui tudo e inclui todos, tá? Gente, estamos chegando no finalzinho aqui da nossa live, já deu 1 hora. Muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela presença. Não esqueçam de passar lá no stand da Editora Alfabeto e usarem o seu cupom Editora Alfabeto na Bienal para terem 15% de desconto, frete grátis, e visitem toda a Bienal, porque tem outras editoras também maravilhosas que também têm livros sobre Wicca, sobre bruxaria, e que estão aqui tentando fazer do nosso mundo um mundo com mais leitura, com mais cultura, né, lutando
para que a gente sobreviva em meio a esse mar de obscurantismo que estão querendo lançar no mundo. Precisamos de luz, e quando nós abrimos as páginas dos livros, a luz vem. Tá bom? Um beijo enorme, obrigado pelo carinho. Fiquem conectados aqui com as outras palestras e com a Bienal todos esses dias. Obrigado, Bienal, pelo convite, obrigado pela Editora Alfabeto por ter sido essa ponte. Espero que estejamos juntos em muitas outras oportunidades. Tchau, tchau.